Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A máscara de demônio era capaz de esconder a identidade do usuário. No domínio de Deus, seria inconveniente para Xifeng se revelar em muitos assuntos. No entanto, com a máscara de demônio, ele seria capaz de ter outra identidade para se mover na escuridão, realizando muitas tarefas que ele próprio não conseguia fazer. E agora era um desses momentos. Depois de sair do hotel, Xifeng deu uma olhada ao redor. Ele descobriu vários jogadores se comportando de forma estranha. Seus olhos estavam grudados na entrada principal do hotel como se estivessem esperando por algo. No entanto, devido aos efeitos da máscara, esses jogadores não prestaram atenção em Xifeng. Por que aquele pirralho ainda não saiu? Ele está planejando ficar lá dentro até que seu nome vermelho mude de volta? Um assassino parado do lado de fora da entrada do hotel disse impacientemente. Por que você está com pressa? Aquele pirralho está morto com certeza. Ele realmente ousou atacar furtivamente o chefe Espada de Ferro. Ele até matou muitos dos nossos irmãos. A inimizade entre ele e a União Marcial já atingiu um estado irreconciliável. Quero ver quanto tempo ele consegue se esconder. Se ele esperar tolamente, em vez de matar monstros para reduzir o peso do seu crime, ele precisaria esperar mais de 30 horas antes que seu nome vermelho desaparecesse. Mesmo que ele seja poderoso atualmente, depois de mais de 30 horas, nossos equipamentos e níveis o ultrapassarão por um grande salto. Nesse momento, matá-lo até o nível 0 será muito mais fácil. Disse outro assassino com um sorriso de escárnio. Enquanto esses jogadores da União Marcial zombavam de Xifeng, eles não perceberam que seu alvo estava parado bem ao lado deles e que ele ouviu cada detalhe da conversa. A União Marcial certamente é rápida em agir. Eles realmente pensam muito bem de mim se enviaram um grupo de assassinos para cuidar de mim. Infelizmente, não tenho tempo para brincar com eles. Vou deixá-los esperar o céu ficar claro. Xifeng há muito tempo adivinhou que Espada de Ferro não o deixaria ir. Afinal, Xifeng havia cruzado o caminho dele muitas vezes em sua vida anterior. Ele tinha uma compreensão muito boa de sua personalidade, definitivamente iria querer vingança. Mesmo que ele tivesse que pagar um alto preço, contanto que fosse capaz de obter vingança, ele definitivamente faria isso. Além disso, iria retribuir centenas a milhares de vezes. Se alguém fosse colocar de forma gentil, Espada de Ferro era um homem simples. Se alguém fosse colocar de forma ruim, no entanto, ele era uma pessoa com uma mente unidirecional. Outros poderiam facilmente discernir seus pensamentos. Em seguida, Xifeng partiu do hotel com uma atitude despreocupada. Enquanto isso, o grupo de assassinos ainda estava tolamente esperando na frente da entrada do hotel. Eles estavam zombando da covardia de Xifeng, apenas ousando se esconder dentro do hotel. No final, a morte ainda estaria esperando por ele. Na área de comércio, um mar de pessoas se aglomerava em frente à casa de leilão. Xifeng não conseguia nem se espremer para comprar materiais. Sem uma opção melhor, ele só podia desistir por enquanto e visitar a Associação de Chefes para dar uma olhada no progresso de Nuvem Violeta primeiro. Comparada à popular Associação de Forjamento, a Associação de Chefes estava completamente deserta. Havia apenas um fragmento de jogadores de estilo de vida entrando e saindo da associação. Após chegar à cozinha que ele havia alugado anteriormente, reajustou a máscara de demônio, retornando à sua aparência original, mas ainda escondendo seu nome vermelho. Após entrar na cozinha, descobriu Nuvem Violeta atualmente concentrado em fazer suco de frutas. Seus movimentos de mão eram extraordinariamente rápidos e experientes. Ela também estava no nível 3, superando muitos outros jogadores de estilo de vida. Embora ele já tivesse visto muitos mestres-chefes fazerem bebidas geladas antes, nenhuma de suas ações era tão suave e natural quanto as dela. Era realmente difícil acreditar porque ela diria que sua velocidade de produção era extremamente lenta. Sua velocidade era chocantemente rápida. Ela o enganou intencionalmente? Xifeng balançou a cabeça, sentindo que Nuvem Violeta não tinha razão para fazer tal coisa. Por isso, ele se aproximou e perguntou de repente. Violeta, como você está? No entanto, como se a pergunta de Xifeng não tivesse entrado nos ouvidos dela, ela ainda estava concentrada em fazer suco de fruta. Não havia mais nada presente em seu coração. Olhando para o grau de foco dela, ele ficou um pouco chocado. Então não tentou mais interrompê-la, em vez disso, escolheu ficar de lado e observá-la. Depois de mais de 10 minutos, Nuvem Violeta ainda não havia descoberto a presença de Xifeng. Enquanto isso, ela já havia criado mais de 10 xícaras de suco de frutas. Esses sucos de frutas pareciam extremamente refrescantes e exalavam uma fragrância tênue e cativante. Depois que ela usou todos os materiais em suas mãos e estava prestes a pegar mais. Nuvem Violeta ficou chocada e pulou quando descobriu que seu chefe estava parado atrás dela. Pelo que parecia, ele estava esperando há algum tempo. O coração dela ficou frenético ao pensar em como ela deixou seu empregador esperar por tanto tempo.
Abaixando a cabeça, ela disse em um tom nervoso. Senhor, você completou as 900 xícaras de suco de frutas? Xifeng perguntou com um sorriso. A avaliação dele sobre ela havia subido muito naquele momento. Quanto mais focado alguém estava ao fazer algo, maior era a eficiência. Também era mais fácil para eles superarem as dificuldades. No entanto, nem todos eram capazes de manter constantemente um alto grau de foco, assim como os pensamentos de um aluno vagavam depois de estudar por um longo período de tempo, ou ficavam distraídos depois de ouvir a palestra do professor por algum tempo. No entanto, ela possuía um foco extraordinário. Ao realizar uma tarefa, sua eficiência definitivamente aumentaria várias vezes, fazendo metade do classe pelo dobro do efeito. Não era de se admirar que ela fosse capaz de se tornar uma deusa clériga no final. Mesmo que ela não fosse uma clériga e, em vez disso, desempenhasse alguma outra classe, suas realizações provavelmente ainda seriam ótimas. Eles estão todos prontos. No entanto, obtive uma realização quando os estava fazendo antes. Depois de gastar muitos materiais, criei um novo suco de frutas. Você não vai me culpar por isso, certo, senhor? Nuvem Violeta disse, um pouco assustada. Afinal, ela não executou sua tarefa de acordo com os requisitos de Xifeng. Depois de completar as 900 xícaras de suco de frutas, ela passou a inventar outras receitas. Xifeng riu involuntariamente. Olhando para as centenas de copos de suco de frutas na mesa, ele disse encorajadoramente. Por que eu iria culpar você? Mais do que isso, eu quero recompensá-la. Com um novo suco de frutas, eu terei mais confiança em realizar essa minha tarefa. Aqui estão 3 moedas de prata como sua recompensa. Espero que você possa trazer muitas novas criações no futuro. Quanto à sua parte nas vendas desses sucos de frutas, eu darei a você depois que eu vendê-los. Quanto aos sucos de frutas, você não precisa mais fazê-los por enquanto. Depois, concentre-se em fazer os pratos de carne de lobo. Eu ainda tenho um ótimo uso para eles. Atualmente, os jogadores não consideravam a carne de lobo como preciosa. No entanto, depois que ela era transformada em um prato de carne de lobo, seu preço podia ser aumentado mais de 10 vezes. Tal aumento era devido ao fato de que depois de consumir o prato de carne de lobo, cada classe teria seus atributos principais aumentados em 5 pontos, e sua duração era de 1 hora. Tal aumento era extremamente atraente para a maioria dos jogadores. O aumento era equivalente a ganhar outro nível, e com isso, eles seriam capazes de matar monstros muito mais rapidamente. Só que, depois de levar em conta os custos de fabricação, a maioria dos jogadores atuais de chefe não prestava muita atenção a pratos com custos tão altos. No entanto, quando prestassem atenção, já teriam perdido uma grande oportunidade. Obrigada, senhor. Definitivamente concluirei minha tarefa. A excitação e a apreciação encheram o rosto de Nuvem Violeta depois que ela recebeu as 3 moedas de prata. Ela sentiu que era realmente sortuda por poder conhecer Xifeng. Caso contrário, ela ainda teria que realizar vendas nas ruas, apenas para acabar vendendo apenas algumas xícaras. Mesmo se ela se esforçasse por uma semana inteira, ela não seria capaz de ganhar 3 moedas de prata. No entanto, ela tinha uma quantia dessas com apenas um dia de esforço. Depois disso, Xifeng armazenou todos os sucos de frutas em sua bolsa. Havia mais de 1.700 copos deles, e se cada copo fosse vendido por uma moeda de cobre, isso daria 17 moedas de prata. Para um jogador médio, era definitivamente uma grande soma de dinheiro. Para Xifeng, no entanto, era apenas um troco. No entanto, ele não pretendia vender nenhum deles, pois tinha outro uso para eles. O sistema Soul. O projeto de forjamento do peitoral cintilante que você colocou em leilão foi vendido. Após deduzir as taxas de processamento, um total de 2 moedas de ouro e 76 moedas de prata foi adicionado ao seu espaço de bolsa. A Aliança dos Assassinos já ganhou o lance. Xifeng olhou nos fóruns oficiais. Como esperado, a Aliança dos Assassinos postou um tópico, anunciando amplamente o projeto de forja que eles deram o lance com sucesso e aproveitando a chance de aumentar sua fama e influência. Afinal, ser capaz de comprar um projeto de forja indicava o histórico da guilda. Isso faria muitos jogadores de lazer reconsiderarem suas estimativas da força da Aliança dos Assassinos. Violeta, se você deseja converter suas moedas em créditos, espere mais 1 ou 2 horas antes de registrá-las no centro comercial virtual. Dessa forma, você poderá obter um preço mais alto. Xifeng lembrou Nuvem Violeta após pensar um pouco. MMHMM. Nuvem Violeta obedientemente assentiu com a cabeça. Embora ela não entendesse as intenções de Xifeng, ela ainda escolheu acreditar nele. Afinal, Xifeng era atualmente seu cavaleiro de armadura brilhante. Depois, Xifeng deu à Nuvem Violeta outras 5 moedas de prata para ela comprar os materiais necessários para fazer o prato de carne de lobo. Ele então partiu da associação de chefes, sua aparência mudando para um cavaleiro mais velho. Já era hora de contatá-la.
Shifeng tinha feito todos os preparativos necessários. Além disso, a Aliança dos Assassinos tinha feito as outras guildas entrarem em pânico. Então, agora era a hora certa de contatar aquela pessoa. Shifeng chamou sua janela de amigos e procurou pela deusa da neve, com um sorriso astuto aparecendo em seu rosto. Na área central dos campos Kuruk, era possível ver grupos de filhotes de leão das pastagens em cada 100 metros ou mais. Se o posicionamento de um grupo estava um pouco errado, eles trariam vários filhotes de leão das pastagens em sua direção. Além disso, na grande árvore localizada na região central dos campos, vive um nível 6 Elite Leão da pastagem. Pode-se dizer que aquele lugar é uma área proibida para jogadores de nível 6. No entanto, dentro desta área proibida, o grupo de Neve Gentil estava constantemente limpando os leões de pastagem de nível 6 ao redor. Eles estavam limpando uma terra vazia com o propósito de caçar o leão da pastagem de elite. Se jogadores comuns vissem suas ações ousadas, eles definitivamente exclamariam de espanto. Um grupo travou uma batalha contra mais de 10 filhotes de leão. Usando uma armadura azul, Neve Gentil lutou bravamente. Ela era como uma deusa da guerra, lutando contra 10.000. Um simples golpe dela fez 3 filhotes de leão de pastagem voarem. Simultaneamente, ela estava se esquivando das garras dos 2 filhotes de leão restantes. Se um especialista visse Neve Gentil lutar, seus olhos poderiam ter saltado das órbitas agora. Embora seu único golpe tenha sido simples, ela atingiu os pontos vitais de todos os 3 filhotes de leão da pastagem. Suas esquivas foram ainda mais precisas. Era como se ela possuísse olhos na parte de trás da cabeça. Sem sequer virar a cabeça, ela conseguiu evitar os golpes de garras que vinham de trás dela. Do outro lado, a bruxa das chamas, Zhao Yueru, era como um canhão de artilharia. Uma única explosão de chamas de gelo dela havia tirado 1/3 do HP do filhote de leão da pastagem. Quando o filhote de leão da pastagem trocou a direção do ódio e estava prestes a correr para Zhao Yueru, a mulher, ela mesma, revelou um sorriso de desdém. Enquanto sua boca cantava o verso final de um encantamento, suas mãos brancas como lírios terminaram de escrever o encantamento. Em seguida, apareceu um dragão de chamas. O dragão cuspiu chamas escaldantes, dizimando imediatamente o filhote de leão da pastagem que corria em direção a Zhao Yueru. O controle de Zhao Yueru sobre a magia era extremamente sutil, atingindo seu ápice. Seus cânticos e traçados eram ainda mais extraordinários. Normalmente, os jogadores precisariam de 3 segundos para completar ambas as ações, mas Zhao Yueru gastou apenas 1,6 segundos. Sua taxa de conclusão estava em 86%, aumentando o dano do rugido do dragão de fogo em 120%. Este único movimento tirou instantâneo 2/3 do HP do filhote de leão da pastagem. Poucos momentos depois, mais de 10 filhotes de leão das pastagens estavam mortos no chão. Descanse um pouco e prepare-se para atrair aqueles 2 Elite Leão da pastagem. Guerreiro de escudo, você suportará um, enquanto eu cuido do outro. Depois de arrumar o saque, Neve Gentil comandou enquanto olhava para os 2 Elite Leão da pastagem patrulhando à distância. Enquanto todos descansavam, Neve Gentil recebeu uma única mensagem assinada com o nome de Chama Negra. Olhando para esta assinatura, as sobrancelhas de Neve Gentil franziram levemente. Anteriormente, ela havia dito que desejava discutir questões de cooperação com o forjador Chama Negra. Não demorou muito para que ela recebesse uma resposta. Originalmente, ela se sentiu bastante alegre com o fato. No entanto, alguns momentos depois, ela recebeu outra pilha de mensagens semelhantes. Todas elas alegando ser o forjador Chama Negra. No entanto, após passar por um simples questionamento e identificação, ela descobriu que todos esses jogadores eram falsos. Cada um deles queria roubar algum dinheiro dela. Neve, é outra mensagem de assédio? Por que você não configura para receber apenas mensagens de seus amigos? Dessa forma, essas mensagens não vão mais te incomodar. Zhao Yueru sugeriu após notar o comportamento anormal de Neve Gentil. Neve Gentil balançou a cabeça, dizendo em um tom sério: Eu não conheço o forjador Chama Negra. Se o verdadeiro nos contatasse, e não pudéssemos receber sua mensagem, não teríamos postado aquele tópico por nada? Eu ainda vou dar uma olhada. De qualquer forma, é muito fácil determinar a autenticidade dele. Entretanto, Neve Gentil congelou de repente quando leu a mensagem. Isso porque essa mensagem provou muito claramente a autenticidade desse Chama Negra. Ele queria que ela fosse ao centro comercial virtual e, usando a senha que ele havia dado, entrasse em uma sala de comércio projetuada para negociar pelo projeto de forjamento do peitoral cintilante. Parece que finalmente tem alguns ganhos depois de esperar por tanto tempo. Neve Gentil revelou um leve sorriso. Pelo conteúdo da mensagem, ela podia sentir claramente que este Chama Negra era o verdadeiro. Caso contrário, ele não sugeriria negociar o projeto de forjamento no centro de troca virtual. Afinal, impostores do Chama Negra não teriam um projeto de forjamento. O que foi? O verdadeiro Chama Negra entrou em contato com você.
Olhando para Neve Gentil concordando com a pergunta delas, Ao Yueru ficou imediatamente animada. Desejando conhecer esse misterioso forjador, ela perguntou: quando o encontraremos? Atualmente, o forjador Chama Negra era conhecido por todos. Ele estava até mesmo em posse de um projeto de forja que poderia aumentar a influência de uma guilda. Depois de realizar uma ação questionável após a outra, só agora eles descobriram seu verdadeiro motivo. Zhao Yueru não pôde deixar de admitir o brilhantismo dos métodos dele. Ele pagou um preço tão alto para controlar a iniciativa no jogo jogado pelas várias guildas. Agora, cada guilda dentro da área da cidade do Rio Branco não podia deixar de ser pega nesse espiral, caso contrário, elas seriam eliminadas pelas outras guildas. Suas ações imprevisíveis até as fizeram sentir admiração. Ele era diferente de um certo alguém que era claramente apenas um bastardo sortudo, mas ainda fingia ser um especialista. Só de pensar naquela pessoa fez o sangue de Zhao Yueru ferver de raiva. Comparado ao forjador Chama Negra, a diferença entre eles era de milhares de quilômetros de distância. Acabei de contatá-lo. No entanto, ele não quer nos adicionar como amigos. Ele apenas disse que quer nos encontrar no mapa nível 8, Desfiladeiro Primordial, em 4 horas. Desfiladeiro Primordial não é tão longe da nossa localização atual. Vou comprar o projeto de forja primeiro, então vamos limpar rapidamente esses Elite Leão da pastagem. Se nos apressarmos, devemos conseguir. Até Neve Gentil estava claramente animada agora. Havia tantas guildas de primeira classe no Reino Estrela-Lua, mas ela não imaginava que o forjador Chama Negra estaria realmente disposto a cooperar com elas. Ela não pôde deixar de admitir que eles tiveram muita sorte ou talvez que Chama Negra tivesse outros planos. De qualquer forma, ela não seria capaz de ver através dos pensamentos deste Chama Negra. Ótimo! Então vamos nos apressar. Se o fizermos esperar muito tempo, seria terrível se ele não quisesse mais nos encontrar. Zhao Yueru se levantou abruptamente, dizendo isso animadamente. Olhe para você com tanta pressa. Ainda temos tempo. Neve Gentil revirou os olhos para Zhao Yueru. Ela não imaginou que Zhao Yueru estaria tão interessada em Chama Negra. Normalmente, ela não seria tão entusiasmada com outras pessoas que conhecesse. Enquanto isso, Shifeng, o alvo da conversa de Neve Gentil e Zhao Yueru, já havia partido da cidade da Folha Vermelha. Ele estava correndo em direção às ruínas de Areia Branca. As ruínas de Areia Branca eram uma área de monstros de nível 10. Também era uma das áreas de nivelamento obrigatórias para jogadores da cidade da Folha Vermelha e várias outras cidades próximas. Isso porque as missões disponíveis aqui eram muito numerosas. Entre elas, não faltavam missões de guilda e missões de reputação. Havia até 2 missões únicas aqui. As recompensas para essas 2 missões únicas eram extremamente abundantes e trariam muitos benefícios para Shifeng quando ele entrasse oficialmente na cidade do Rio Branco no futuro. Daí o motivo de Shifeng estar correndo para as ruínas de Areia Branca. Assim que Shifeng chegou a um mar de areia branca, uma mensagem de Neve Gentil chegou. A mensagem dizia que eles tinham que atrasar o horário da reunião em 1 hora repentinamente, e como compensação, além de comprar o projeto de forja pelo preço de 24.000 créditos, eles dariam a ele 20.000 créditos adicionais. A riqueza deles era praticamente insuportável. Shifeng não se importou muito com o atraso no tempo. De qualquer forma, ele também precisou de um bom tempo para completar as missões aqui. Enquanto isso, 20.000 créditos eram o equivalente a 2 meses de salário de um trabalhador de colarinho dourado. Neve Gentil usou isso como compensação por estar atrasada. Além disso, era apenas o começo do negócio entre eles, ainda assim, ele já havia ganho mais de 40.000 créditos. Ele não poderia deixar de presumir que havia muitos benefícios em trabalhar com uma pessoa como Neve Gentil, especialmente quando a própria pessoa não estava com falta de dinheiro. Mesmo os ricos de outros jogos de realidade virtual não conseguem competir com ela. Depois disso, com base em suas memórias, Shifeng procurou um caminho secreto nas ruínas da Areia Branca. Depois de percorrer esse caminho por quase meia hora, avistou um bunker enterrado na Areia Branca. 2 anões de aço negro de elite nível 10 guardavam a entrada do bunker. Uma das 2 missões exclusivas, Fortaleza de Aço Barrutia, pode ser encontrada dentro deste bunker. Anões de Aço Negro, eles eram um grupo de fanáticos viciados em forja. A civilização dos Anões de Aço Negro já foi incomparavelmente brilhante, e suas sombras puderam ser encontradas na criação de inúmeras peças de equipamento lendário. Os braços dos Anões Aço Negro eram tão grossos e robustos quanto suas coxas, e seus músculos eram tão duros quanto pedra. Além da cor escura da pele, eles eram frequentemente confundidos com pedras durante a noite, e muitas pessoas se sentavam neles acidentalmente. É claro que as consequências dessa ação foram muito graves, pois a coisa que esses anões mais odiavam era serem tratados como fezes. Shifeng caminhou diretamente até lá. Este bunker nas ruínas de Areia Branca estava extremamente bem escondido. Na vida anterior de Shifeng, demorou muito tempo até que as muitas guildas que fizeram missões nas ruínas de Areia Branca descobriram o bunker.
Eles receberam muitas missões boas deste bunker, e algumas missões até deram equipamentos de ferro misterioso. No entanto, tais missões geralmente destinam um grupo para completá-las. Era absolutamente impossível para uma pessoa completamente sozinha. No entanto, comparado a essas missões, a favorabilidade desses anões de aço negro era muito mais importante. Esse segredo também só foi descoberto depois que os jogadores já tinham alcançado mais de 20 níveis. Havia uma missão única chamada Fortaleza de Aço Barrutia disponível aqui. No entanto, como a missão única reserva uma certa quantidade de favorabilidade antes que um jogador pudesse recebê-la, muitos jogadores perderam a chance de obtê-la. Pelo contrário, um jogador pouco conhecido recebeu a missão única. Além disso, após completar uma missão única, o jogador instantaneamente se torna o alvo de recrutamento de muitas guildas. Chegando em frente à entrada do bunker, os dois anões de elite aço negro que estavam de guarda deixaram Xifeng entrar depois de lhe dar um simples olhar. O interior do bunker era muito grande. Era como uma cidade subterrânea. Anões aço negro estava por toda parte, e a maioria das ruas era composta de lojas de armas e equipamentos ou bares, com muito poucos lugares de entretenimento. Seguindo pela rua principal, Xifeng chegou diante de um prédio de aço depois de fazer várias curvas e desvios. O prédio era a prefeitura, e quando Xifeng entrou no prédio, o prefeito da cidade, um NPC Elite nível 30, rapidamente notou. Como já fazia muito tempo que nenhum estranho entrou nesta pequena cidade, o prefeito levantou alegremente para dar as boas-vindas a Xifeng. Olá, aventureiro. Bem-vindo à cidade Martelo de Pedra. Eu sou Barba Negra, o prefeito da cidade. Barba Negra disse calorosamente. Olá, Lorde Prefeito. É a primeira vez que venho aqui, então me pergunto se posso ser útil para você. Xifeng agiu respeitosamente, pois tais ações dariam aos NPCs uma opinião mais favorável sobre ele. Barba Negra acariciou sua barba espessa. Depois de pensar um pouco, ele disse. Aventureiro, nossa pequena cidade realmente precisa de ajuda. O clima da área ao redor daqui está ficando mais quente a cada dia, e nosso suprimento de água está diminuindo continuamente. Como resultado, está ficando mais difícil para os habitantes viverem nesta pequena cidade. Pagarei um preço suficiente, então espero que você possa nos ajudar a obter um grande suprimento de água ou algo que possa ajudar com o calor. O sistema sou. Você deseja aceitar a missão pedido do Barba Negra? Xifeng revelou um leve sorriso. Ele estava aqui exatamente por causa disso. Ficarei feliz em ajudar. Respondeu Xifeng. A coisa mais importante em Cidade Martelo de Pedra era a favorabilidade do prefeito da cidade. No entanto, a favorabilidade do prefeito da cidade não era tão fácil de obter. Isso porque a missão que ele deu não era fácil de completar. Além disso, as recompensas da missão eram poucas, fazendo com que muitos jogadores desistissem de lutar pela favorabilidade do prefeito da cidade. O sistema sou. Missão pedido de Barba Negra aceita. Ofereça 100 sacos de água limpa ou 5 copos de bebida gelada ao prefeito da cidade Barba Negra. Em seguida, Xifeng pegou o suco de fruta que havia preparado. Para cada 5 xícaras de suco de frutas que Xifeng oferecia, ele poderia obter 2 moedas de cobre, um aumento de 1 ponto na favorabilidade de Barba Negra e 100 pontos de experiência. Para um jogador de nível 8 a 9, 100 pontos de experiência poderia ser considerado insignificante. Simplesmente matando um monstro comum de nível 10, eles seriam capazes de obter mais de 200 pontos de experiência. Além disso, 100 sacos de água limpa eram vendidos por 5 moedas de cobre em outras cidades, e 5 copos do tipo mais barato de bebida gelada custariam similarmente 5 moedas de cobre. Após deduzir o custo, isso significava que os jogadores estariam gastando 3 moedas de cobre em troca de 100 pontos de experiência. Somente um lunático estaria disposto a fazer uma coisa dessas. No entanto, Xifeng estava muito disposto. Para seu nível atual, 100 pontos de experiência não era uma quantia pequena. Era muito mais do que a pontos de experiência que ele obteria matando um monstro comum de nível 5. Após isso, Xifeng entregou sucos de frutas sem parar. Depois de entregar 1000 copos de suco de frutas, ele obteve um total de 400 moedas de cobre e 200 pontos de favorabilidade. Ele também obteve 20.000 pontos de experiência, elevando instantaneamente para 69% do nível 4. Ele havia subido tanto em apenas 10 minutos. Foi literalmente mais rápido do que grindar em monstros elite de nível 10. Após sua favorabilidade atingir 200 pontos, Xifeng começou a perguntar a Barba Negra sobre a missão única. No entanto, Barba Negra permaneceu em silêncio, seus olhos disparando ao redor, fingindo não saber nada sobre a missão. Como esperado, minha favorabilidade ainda não é alta o suficiente. Xifeng mais ou menos esperava tal resultado. Por isso, ele trouxe o novo tipo de suco de frutas de nuvem violeta. Senhor Prefeito, o que você acha desse tipo de suco de frutas? Após ver este novo suco de frutas, Barba Negra o pegou nas mãos e deu uma cheirada.
De repente, ambos os olhos brilharam enquanto ele disse animadamente: "Este copo supera completamente os 5 copos anteriores. Aventureiro, eu me pergunto quantos destes você tem? Estou disposto a pagar uma moeda de cobre extra para comprá-lo." Shi Feng não pôde deixar de ficar atordoado quando viu a expressão extremamente satisfeita de Barba Negra. Ele não imaginou que o suco seria tão bom a ponto de tentar até mesmo um NPC a ceder de bom grado. Tal situação era muito raramente vista no domínio de Deus. Como o Barba Negra gostou do novo suco de frutas, Shi Feng naturalmente continuou a transação sem parar. Ele tinha um total de 750 copos do novo tipo de suco de frutas. Cada copo lhe rendia 3 moedas de cobre, 1 ponto de favorabilidade e 100 pontos de experiência. Era possível ver o quanto Barba Negra amava esse item. Dessa forma, Shi Feng recebeu facilmente 2.250 moedas de cobre e 750 pontos de favorabilidade. Ele também recebeu 75.000 pontos de experiência, instantaneamente o levando a 46% do nível 5. Sua velocidade de nivelamento era como um foguete. Infelizmente, fazer o novo tipo de suco de frutas exigia muito tempo. Além disso, Nuvem Violeta ainda tinha outros assuntos para cuidar. Caso contrário, Shi Feng realmente queria que Nuvem Violeta fizesse até 10.000 xícaras para ele, instantaneamente correndo para o nível 10 e acima. Com 95 pontos de favorabilidade, o prefeito da cidade Barba Negra finalmente abriu a boca. Além disso, ele não escondeu nenhum segredo dessa vez. Ele estava tratando Shi Feng como seu amigo próximo. Shi Feng até recebeu a chave da cidade Martelo de Pedra, que não havia sido mencionada pelo jogador em sua vida anterior. O sistema Soul. Missão única Fortaleza de Aço Barrutia aceita. O jogador precisa ir ao desfiladeiro primordial para procurar a Fortaleza de Aço Caída Barrutia e obter o coração do titã de dentro dela. O prefeito da cidade Barba Negra fornecerá uma recompensa extremamente generosa por ela. Com uma quantidade tão alta de favorabilidade, Shi Feng também poderia comprar projetos de forjamento de Barba Negra. Shi Feng ficou chocado após dar uma olhada geral nos itens disponíveis. Havia um total de 10 projetos de forjamento à venda, 5 deles eram projetos de forjamento de equipamento comum, 3 deles eram projetos de forjamento de equipamento de bronze, 1 era um projeto de forjamento de arma de ferro misterioso, e o último era um projeto de forjamento de equipamento de ferro misterioso. Barba Negra deve ter sacado até sua herança com isso. Todos esses projetos de forjamento eram para equipamentos de nível 8 a 10. No entanto, os projetos de forjamento de equipamento de bronze foram vendidos por 60 moedas de prata cada, enquanto os projetos de forjamento de equipamento de ferro misterioso foram vendidos por até 1 moeda de ouro e 50 moedas de prata. Mesmo que um jogador médio os descobrisse, ele definitivamente não conseguiria comprá-los. Felizmente, desta vez, Shi Feng vendeu outras 3 peças do projeto de forjamento do peitoral cintilante. O dinheiro que ele possuía chegou a mais de 9 moedas de ouro mais uma vez. Caso contrário, até ele só pode olhar para os itens com inveja. Senhor Prefeito, esses 3 projetos de forjamento de nível bronze e 2 projetos de forjamento de nível ferro misterioso, eu quero todos eles. Shi Feng simplesmente entregou 4 moedas de ouro e 80 moedas de prata. Infelizmente, esses projetos de forja eram garantidos à compra. Caso contrário, ele conseguiria ganhar pelo menos o dobro ou o triplo da quantidade apenas revendendo-os. O mais fraco entre esses projetos de forjamento era um equipamento bronze de nível 8. No entanto, mesmo isso traria uma melhoria inimaginável para as guildas atuais. Afinal, os jogadores de nível mais alto estavam se aproximando do nível 6, enquanto uma grande maioria dos jogadores ainda estava usando equipamento comum de nível 1 ou nível 2. Só de imaginar quando todos subiam para o nível 8 e cada membro de um grupo possuía uma peça de equipamento bronze de nível 8 era assustadora. Após concluir a transação, Shi Feng recebeu repentinamente uma notificação do sistema. Fim dos capítulos do 78 ao 80. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!